Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai assistir esse vídeo, mas é muito bom ter essa oportunidade, né, de mesmo que à distância, aí, de uma maneira online, a gente está junto para conversar sobre esse tema tão importante, né? Tenho comigo aqui o Siloé Almeida. Bem-vindo, Siloé. Obrigado, é um prazer estar com você e com todo mundo que segue você também. Muito bem, que bom que você aceitou o convite para falar desse assunto, né? O Siloé, para quem não conhece, eu acho que a maioria de quem está assistindo aí conhece o Siloé já, mas ele atuou como assessor de imprensa, desenvolveu uma sólida carreira em gerência de crise com a opinião pública e gestão da imagem. Na verdade, é bem por isso, né, que ele foi o convidado para falar desse assunto. Ele é jornalista, administrador, teólogo, professor e palestrante. Eu postei nas redes sociais o currículo dele, né? Você já deve ter visto, mas atualmente ele dirige alguns programas, apresentações aí com o Cid Moreira, é palestrante, né, atualmente também, consultor de administração e comunicação e um apaixonado, né, Siloé, pela comunicação, um fã de comunicação, né? Isso mesmo. E atua ainda como assessor de imprensa em situações especiais, ajuda a organizar departamento de comunicação e assessoria de imprensa de organizações, empresas. Então, estou em atividade, né? Muito bem. Enquanto respirar, se Deus quiser. Isso aí, não pode parar, né? Mas então, o motivo da gente ter convocado, né, esse momento, essa live, é para falar justamente desse momento que a gente está vivendo, né? A gente vive um momento de crise de saúde, né? Todos sabem, a pandemia do coronavírus se alastrou aí, o Brasil já registra mais de 50 mil casos, mais de 3.600 mortos também já. E nesse interim, né, nesse contexto, muitas pessoas se perguntam se de fato o jornalismo está fazendo o seu papel, se ele está cumprindo o seu papel. Nesse mundo de fake news, de exageros, às vezes, por parte da imprensa, eu acho que é muito relevante, muito importante que a gente compreenda qual que é o papel do jornalismo, de fato, em uma crise dessa. E acho que já começando aí, né, Siloé, eu queria perguntar para você, que tem bastante experiência na área, já viu o jornalismo em passar por várias crises e por vários momentos importantes na história do Brasil e também do mundo, né? Queria perguntar para ti, o que você acha, qual que é o papel do jornalismo na sociedade, primeiro? Olha, o jornalismo e o jornalista, né, vamos dizer, o jornalista, ele é um comunicador social. Jornalismo é comunicação social, então ele é da sociedade, está dentro da sociedade e é necessário que haja comunicação numa sociedade. A sociedade é muito parecida com um corpo humano, que tem vários sistemas, o corpo humano, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema linfático, enfim, são aparelho digestivo, e não dá para você ter uma organização social sem um sistema de comunicação. A comunicação acontece na sociedade de maneira empírica, espontaneamente, e pode acontecer de maneira profissional e científica. Então, o jornalista ele é um engenheiro da ciência da comunicação. O comunicador social, o publicitário também, relações públicas também, o que faz cinema também, mas o jornalista, não é porque eu seja jornalista, eu também fui até diretor de empresa de publicidade, mas o jornalista é um engenheiro da comunicação social. E ele tem a missão de levar a informação. E, claro, antes de levar a informação para o público, para a sociedade, ele tem que buscar na fonte a informação. Notícia é um fato, e esse fato ele acontece em algum lugar, com alguma pessoa, com algum grupo, e então o jornalista tem que ir até o local do fato para buscar a informação, elaborar uma linguagem compreensível e levar ao seu público. Muito bom. Tem um teórico que tem uma frase bem interessante, que ele fala, é um teórico da comunicação, ele diz que o jornalismo é a arte de trazer à luz os fatos ocultos, estabelecer uma relação entre eles e montar um quadro da realidade sobre a qual as pessoas podem agir. Eu gosto muito dessa definição, porque realmente a essência do jornalismo é essa, né? Você fazer Exatamente. estabelecer relação entre eles, entregar para a sociedade de uma maneira traduzida, né? Para que a partir de então a sociedade possa agir, né? As pessoas possam agir, né? Possam agir, possam tomar decisão, né? Possam decidir e agir e responder.
E tem uma frase de um teórico e prático, Siloé Almeida, que é a seguinte: a boa notícia, aliás, a má notícia, então abre aspas agora aí, se você for usar, ou quem for usar, a má notícia anda com as próprias pernas. A boa notícia precisa das suas pernas e da sua sabedoria para andar. Então, a má notícia, você que não é jornalista, não precisa nem se preocupar com ela, ela vai caminhar sozinha. Agora, a boa notícia precisa da sua sabedoria, das suas pernas e da sua inteligência para que ela ganhe espaço e chegue até o público. Muito bem. Então, no caso do jornalista, até a má notícia que anda sozinha, não precisa nem dele, ele tem que ir à fonte, pegar essa má notícia e dar o fato claro, como ele é, com um ou dois, três lados do fato, mesmo a má notícia que anda sozinha. Sim. E a boa notícia, então, o jornalista tem até a missão de arrancar essa notícia e elaborar de uma maneira que ela consiga espaço, porque ela disputa espaço com a má notícia, que tem sempre mais. Porque a má notícia da Ibope, né, estou usando o nome da empresa aí, mas dá audiência, ganha audiência, conquista audiência. O povo em geral fala mal da má notícia, né? O povo em geral, mas consome, infelizmente, a má notícia, né? E numa situação de crise, a má notícia tem que ser dada, mas tem que ser dada de forma correta e bem elaborada e com credibilidade. Muito bem. Siloé, sem entrar ainda na questão da crise, já que você tocou nesse ponto, você não acha que a imprensa muitas vezes dá muito mais ibope, muito mais ênfase nos aspectos negativos das coisas, tanto na sociedade quanto na administração, na gestão de uma crise? Você não acha que às vezes a imprensa brasileira, pelo menos, não dá muita ênfase na parte negativa? O primeiro motivo é esse natural e real. A má notícia anda sozinha e ganha espaço. E o primeiro motivo é esse. O segundo motivo é que a imprensa tem que dar más notícias também. Notícias ruins, negativas. Por exemplo, um acidente que, vou usar um exemplo como alguém descuidou de um caminhão e esse caminhão caiu de um viaduto. Então, tem que dar essa notícia trágica, ruim, para que não aconteça de novo, para que a sociedade se prepare, para que não haja descuido, imprudência e tal. Então, é um dever da comunicação social dar notícias negativas para melhorar a vida. Está entendendo? Nesse aspecto. Sim. Primeiro, porque a notícia ruim anda sozinha. Segundo, porque é dever do comunicador social passar notícias negativas. E o terceiro motivo é porque dá audiência. E o quarto é porque, muitas vezes, o patrão, o dono daquele veículo de comunicação, ele segue uma ideologia e o jornalista que trabalha ali tem que obedecer o patrão. E muitos chegam a abandonar o veículo de comunicação para não obedecer o patrão na divulgação de más notícias de maneira ideológica, excessiva. Mas eu quis a sua pergunta, será que tem isso? Tem, é verdade, infelizmente. Né? Grande parte da imprensa é parcial por motivos ideológicos. E alguns se perdem na missão de levar a má notícia ou a notícia ruim para que não aconteça mais aquele fato negativo, pode exagerar um pouquinho, até na conquista da audiência também. Esses programas geralmente televisivos, do fim da tarde, eles trabalham em cima de sangue, né, para conseguir audiência. E tem gente que consome. Isso, quando o jornal impresso era muito forte, estou falando dos anos 80, 70, os jornalistas do bem e pessoas esclarecidas na sociedade diziam que se torcesse o jornal, pingaria sangue, né? Ia jorrar sangue, e é verdade. Isso aí entra muito a questão do próprio cidadão, né? Da inteligência, da sua postura crítica em analisar aquilo que a mídia fala de uma maneira geral. A gente vai entrar nisso mais tarde um pouquinho também. Mas olha só, eu tenho algumas perguntas de algumas pessoas que fizeram aqui. Uma delas é o seguinte: a gente precisa mesmo do jornalismo para fazer essa ponte? Não seria muito mais fácil a gente apenas utilizar
informações dos órgãos de saúde, do próprio governo, da polícia e das demais instituições da sociedade. Eles também comunicam. Será que precisa mesmo do jornalismo, já que muitas vezes ele é parcial? O que você acha? Precisa, inclusive, antes de responder essa pergunta, lembrando que hoje em dia todo mundo tem atuação como se fosse jornalista, porque tem uma câmera na mão, um celular e filma e manda e coloca esse vídeo nas redes sociais, nos seus canais de comunicação. Hoje, milhões são donos de canais de comunicação nas redes sociais e tem que tomar todos esses cuidados aí para não entrar nessa veia de divulgar notícias negativas, na maioria das vezes falsas, que é a indústria do fake news, né? Sim. Então, a tua pergunta, será que é necessário? Voltando lá ao que eu falei agora há pouco, de que o jornalista é um engenheiro da ciência de comunicação. E o comunicador, incluindo o jornalista, o comunicador é um construtor de pontes. O comunicador constrói pontes na sociedade. Eu gostei da pergunta. Precisamos mesmo do jornalismo para fazer essa ponte? Sem dúvida. Nós, como cidadãos, cidadãs, nós não temos tempo e muitas vezes nem habilidade para ir até a fonte e buscar informação com credibilidade e colocar nos meios de comunicação. Nós não temos esse tempo e nem o preparo. Se você é engenheiro, está assistindo agora, você dedica o seu tempo à engenharia. Claro, como um hobby, pode até fazer alguma coisa de comunicação e faça, por favor, né? O outro é médico, a outra é psicóloga, a outra é astronauta, o comandante de avião, né? Hoje em dia eu tenho viajado bastante com mulheres Sim. que são comandantes, né? Elas estão pilotando os nossos aviões por aí. Então, você não tem tempo de buscar a informação na fonte segura, ir até onde acontece o fato e mostrar dois, três lados da notícia para que, como você falou, William, para que o cidadão, com a livre escolha, com sabedoria, decida e toma a sua atitude, a sua decisão diante daquele fato, se é que deve tomar, ou Sim. apenas consuma, mas consuma pelo lado verdadeiro, segundo a sua crença, segundo a sua sabedoria. Muito bem. Acho... Oi? Acho que respondi, né? Sim. Comentando em cima disso também, se você, eu penso, né, dessa maneira, né, se você apenas recebe e ouve e lê notícias oficiais dos governos, das instituições, querendo ou não, né, Sulé, você vai concordar comigo, eu acho que você acaba tendo uma informação muito parcial, né? Porque imagina na sua casa, se alguém chega, como é que tá a família, como é que tá o casamento, como é que tá os filhos? Capaz que você vai dizer, não, nós estamos cheios de problema, nós estamos cheios de discussão, não estamos aguentando mais. Não, você vai dizer que a sua casa está certinha, que está tudo ok, né? Então, eu acho que o maior problema disso aí é que você fica com uma informação muito parcial, muito parcial. Muitos ouvem só um lado, né? Acredita que, mesmo com a mídia, né, muitos ainda insistem em ouvir só um lado, seja do governo, seja da polícia, seja da saúde, não importa, mas insistem em ignorar o que a imprensa diz para ouvir só um lado. Infelizmente, você acaba tendo uma noção muito parcial, muito unilateral da realidade, né? É a chamada notícia placa branca, né? Se vem uma informação do governo, de um órgão do governo, pode ser verdade 90%. Por exemplo, se uma fabricante de automóvel lança um novo veículo, a sua assessoria de imprensa vai mostrar todas as vantagens daquele veículo. Não vai falar das desvantagens, porque ele quer vender o veículo. Uhum. Então, o veículo pode ser bom, você pode ter que comprar o veículo, mas vai ter algumas limitações, algumas desvantagens em relação ao outro veículo ou em relação à sua necessidade como consumidor, como usuário de veículo automóvel. Então, o governo, por mais sério que seja, por mais credibilidade que tenha,
ele mesmo deve checar as informações que um ministério ou outro emite na sociedade, através de cada ministério ou cada secretaria de governo de Estado, cada secretaria de prefeitura, tem a sua assessoria de imprensa. E a assessoria de imprensa vai mostrar o lado positivo. Isso é muito bom que faça. Imagine se estivesse mostrando o lado negativo, aconteceria um pânico na sociedade, né? Sim. Então, vão mostrar o lado positivo. Mas o próprio governo estadual, ou municipal ou federal, tem que checar as notícias que os ministérios estão emitindo, tem que muitas vezes chamar atenção e às vezes até demitir um ministro, né, por má informação. Pois é, acho que a mídia ela exagera às vezes, né? Há exagero, mas bate muito às vezes, mas nenhuma instituição também é perfeita, né? E acredito que vai muito daquilo que da nossa identidade também, da maneira como nós nos portamos, né? O que não pode é ignorar a mídia. O jornalismo ele vive uma crise de confiabilidade, que as pessoas realmente não confiam nos veículos e nos próprios âncoras ou nas próprias instituições. E eu acho que não é bem por aí, né, Silvia? Acho que a gente não pode ignorar de vez, assim, seja Globo, seja Record, seja CNN, o que for. Acho que é necessário a gente ter esse pensamento mais crítico, né? Imagina só um país unilateral, que caos, onde não há ninguém para questionar formalmente. Porque você pode questionar da sua casa, pode ir na sua rede social, pode bater panela na rua, que isso aí não vai ser uma gota no oceano. Se não houver uma maneira de questionar, de representar a sociedade, de dizer, olha, não estamos satisfeitos. A gente pode citar alguns exemplos, né? Interessante também que a mídia bateu bastante na semana passada, né? Os veículos de comunicação no geral, sobre aquela suposta assinatura do ministro ali naquele papel, né? E assim que a mídia bateu, o governo retificou o documento. Postou um novo documento nos canais oficiais, tirando agora o nome do Moro, que de fato ele não tinha assinado, né? Então, são alguns exemplos de como que esse papel questionador, que não é de oposição, mas apenas de questionar, né, para chegar a um senso comum, como que esse papel é importante, né? Sim, claro. Veja, a imprensa, o jornalista, ele no mínimo ele tem que ver os dois lados da notícia, às vezes tem 3, 4, né? E eu dou como sugestão o que todo mundo já sabe e nós jornalistas fazemos é nos alimentarmos de 2, 3, 4, 5 fontes da informação quando a informação está pronta para o público. Essa era até uma outra pergunta aqui, né? Como que a gente pode analisar a confiabilidade, né, das notícias? Eu acho que é bom que você já... Exatamente. Você não pode chegar à conclusão lendo uma só revista, lendo só um site de notícias, porque você vai ser manipulado, infelizmente, pela tendência daquele site, né? Não estar consumindo só de uma emissora de rádio. Você tem que ler várias coisas. E também, eu muitas vezes recebo uma notícia bombástica nas redes sociais, ou em WhatsApp, outros aplicativos, parece incrível, e dá vontade de passar para um amigo meu, para um colega meu de trabalho. Eu não vou passar, eu vou esperar primeiro eu vou esperar outras versões dessa notícia, para depois tirar a minha conclusão e talvez compartilhar. Então, uma só versão pode ser não verdadeira, né? Ou pode causar pânico, ou pode ser um fanatismo, uma agitação, pode provocar uma agitação na sociedade. Então, prudência, olhar ou tomar informações em vários canais de comunicação para tirar a sua conclusão. Então, o papel da imprensa, apesar de ser tendenciosa hoje, de serem tendenciosos alguns veículos, né, de quererem desestabilizar todo e qualquer sistema, seja público ou privado, tem isso hoje na mídia, querem atrapalhar empresas, querem atrapalhar o governo, isso e aquilo. Temos, infelizmente, o que temos à disposição para tirar nossas conclusões. Sim. E isso não invalida o papel do jornalismo. Aliás, William,
É na crise, nas situações difíceis, que mais nós precisamos do jornalismo. Exatamente. Muito bem. Eu acho interessante esse ponto que você tocou, porque as pessoas querem uma mídia, uma imprensa isenta. Mas ninguém é isento, eu não sou isento, você não é isento, todos nós temos nossos pressupostos, nossa cosmovisão, e isso reflete no nosso trabalho, seja como médico, seja como bombeiro, seja como advogado, contador, faxineiro ou jornalista, né? Então, acho que essa insistência por um veículo isento, uma imprensa isenta, eu acho que está bem utópico, né? Acho que vai muito de cada pessoa. É interessante também que aqueles que criticam a, os órgãos de imprensa, quem critica Record, quem critica Globo, no final das contas, são os mesmos que compartilham fake news lá no WhatsApp, nos grupos, porque falam assim, não, a mídia só fala mentira. Aí quando chega uma notícia tendenciosa, sensacionalista, por um veículo que a gente nem conhece, pessoas que a gente nem conhece, muitas vezes são essas mesmas pessoas que falam mal de lá de cima, que compartilham a fake news embaixo, né? Realmente muito complicado. Exatamente, exatamente. Infelizmente, essa é a realidade. Uhum. Então, assim, eu acho que seria bem legal a gente frisar isso para quem está assistindo, né? Ninguém é isento. Eu não sou isento, você também não é isento. Mas não é por isso que a gente vai sair quebrando todas as instituições, dizendo que nada da mídia presta. Eu acho que a gente tem que ter inteligência acima da mídia, né? A gente poder olhar para tudo que eles falam e poder julgar de acordo com a nossa própria pesquisa, tudo mais. Uma vez aconteceu, eu tive um case, tenho centenas de cases em dezenas de atividades minhas, eu tenho pelo menos 5 profissões, né? Uhum. E eu estava gerenciando uma crise de opinião. Na verdade, o nome da disciplina, da matéria é gerenciamento de crise de opinião pública, ou gerência de crise de opinião pública, mas a minha definição é até a seguinte: crise de opinião pública é o resultado de uma adversidade mal administrada. Então, na realidade, eu estava ali administrando uma adversidade que poderia se tornar uma crise de opinião pública, que poderia riscar a imagem daquela empresa, daquela entidade, se não fosse bem administrada a adversidade. E no momento crucial, uma televisão que tinha ligações ideológicas, históricas e tal, com aquela entidade que onde eu estava gerenciando aquela adversidade, queria fazer uma matéria grande sobre o assunto, e dizendo que iria falar a verdade sobre o fato, e se dirigiu para lá. E eu falei, não adianta vir porque eu não deixo vocês entrar, eu não estou deixando a imprensa entrar aqui. Uhum. Por que eu não estou deixando a imprensa entrar? Por questões de segurança, por questão de respeito aos que estavam dentro daquele ambiente, pessoas de menor idade, etc. Eu não estava deixando entrar a imprensa por esse motivo, mas eu estava me comunicando com toda a imprensa. Eu estava me comunicando com toda a imprensa, mas esse órgão de imprensa queria ir lá por se sentir meio dono do ambiente e fazer uma matéria. Eu falei, jamais farão, porque a matéria de vocês será vista como não isenta. Olha só. Número 1, não isenta. Número 2, como sendo a versão oficial do fato, e nós estamos na fase em que nós mesmos estamos investigando o fato. O trabalho do jornalista também, em certos momentos de crise, é parecido com o trabalho do médico, do cientista. Por exemplo, o caso do coronavírus, até agora os cientistas, os médicos não sabem exatamente o que é e como nem sabem qual é o protocolo ideal de atendimento, de tratamento. Então, eu estava ali com uma equipe de auxiliares, um ou dois você até conhece, estavam aprendendo comigo, mas eu estava também aprendendo a resolver aquele caso naquele momento. Mas o que eu sabia é que se ninguém da imprensa estava entrando por questão de segurança e respeito, e a imprensa sabe que não deve entrar, não deveria entrar esse veículo coligado, vamos dizer assim. Não deveria. Então, eu nunca fiz exceção para veículo de comunicação nenhum, onde eu trabalho em situações de adversidades de possível crise de opinião pública. Outra coisa,
Nesse mesmo caso, William, a imprensa toda, a grande imprensa, e eu falo do que havia na época, estou falando de ano 2007, talvez, 2008, a grande imprensa, revistas, jornais, emissoras de rádio e televisões, toda estava lá e esteve lá diariamente. E todos os veículos foram parceiros nossos. Na hora de uma adversidade, quando está se tentando não gerar uma crise de uma pública, de uma entidade, a imprensa boa que eu digo, a imprensa profissional, aí nesse caso, seja qual for a sua tendência ideológica, toda ela é parceira, porque eles querem, primeiro, a verdade, eles querem divulgar o fato para que outros evitem que aconteça. E, geralmente, quando acontece, digamos, não é o caso, mas se morre alguém na chácara, na sua chácara, alguém que estava pescando na sua chácara, entrou lá e morreu e tal, a sua chácara é vítima. É uma fatalidade. Então, geralmente, o dono da empresa e a empresa não são agentes da desgraça, da adversidade. A adversidade aconteceu e a imprensa tem essa visão também, de que ali todos estão lutando para o bem e pelo bem, então não devem chegar queimando já aquela entidade. E foi o que aconteceu. Então, já te contei os dois lados de um fato aí, onde nós tivemos que agir conhecendo a comunicação. E foi um jornalista ali, tinha mais 2, 3 jornalistas me auxiliando, que atuou. No caso, o jornalista Siloé. Muito bem, a gente tem alguns minutinhos só aqui. Eu queria que você falasse um pouco, Siloé. 2 perguntas, na verdade, em uma, né? Qual que você acredita que é o papel do jornalismo em uma situação de crise e como que você tem visto, né, a atuação da imprensa brasileira nessa crise do coronavírus? Então, essas 2 perguntas aí. Bom, o papel do jornalismo em situações de crise ou de adversidades, quando se trata de uma crise numa entidade pública ou numa empresa privada, uma entidade privada, é ele gerenciar a comunicação num momento difícil, levar a comunicação para o público interno e para os públicos externos, de maneira profissional, de maneira correta. Ele deve gerenciar ali o comitê de crise, porque ele é um engenheiro de comunicação, como eu falei, da ciência da comunicação, não da telecomunicação, não da estrutura da comunicação, mas da ciência. E é ele que vai elaborar a informação para que chegue de maneira correta e verdadeira para os diferentes públicos. Eu costumo dizer, quando chego numa situação dessas, especialmente num lugar em que as pessoas ainda não foram treinadas para situações de crise, falo, cuidado, não tenha medo da imprensa, não tenha medo do público externo. O inimigo não mora ao lado. O inimigo mora dentro. Olha mais uma frase do Siloé. Você tem que trabalhar o público interno, porque nesta hora surge o uso, vamos dizer assim, desenfreado, espontâneo, involuntário do achômetro. Todo mundo acha que foi isso, acha que foi aquilo, né? Acha que não. Então, temos que trabalhar o público interno e é o jornalista que elabora, junto com a equipe, com advogados, com administradores, elabora um discurso único sobre a verdade do fato, sobre os fatos, a verdade sobre os fatos, para passar para o público interno e, em seguida, ou simultaneamente, cria canais, se ainda não existe, canais de comunicação com os públicos externos. Um dos públicos são os jornalistas externos, mas públicos externos, fornecedores, bairro, vizinhança, clientes, ok? Ou pais de alunos, ou clientes de hospitais, se for o caso, cria canais de comunicação e passa a informação da maneira mais clara e objetiva. Nunca se deve omitir a verdade,
Que há aquela impressão, não, vamos... Primeira coisa, numa hora de adversidade surgem os medos. A insegurança leva ao medo. Então, medo da imprensa, medo disso, medo da polícia, não, nada disso. Coloque um advogado para atender bem o trabalho da polícia. E o jornalista e sua equipe devem levar a verdade a todos os públicos, inclusive para a imprensa. Não precisa chamar a imprensa virá. A polícia informa para a imprensa, mas deve passar a informação se a imprensa pedir. Se não pedir, não passa, porque você não precisa se expor, nem com notícias positivas, quanto mais negativas. Aí a imprensa vindo, você como profissional sabe como responder, geralmente é com nota, e a imprensa respeita. E como falei, quando você age profissionalmente, quando é um jornalista, você tem na imprensa parceria e não um algoz. Mas em grandes crises, como essa que estamos vivendo, acho que a tua pergunta inclui isso também, né? Sim, sim. Quer repetir para ficar mais claro, para que quem estiver você... assistindo retome aí a compreensão? Sim, sim. Eu acho que eu queria só a sua opinião, a sua visão de como que você tem visto a atuação da mídia no geral nessa crise do coronavírus. É a segunda parte da pergunta, né? Bom, eu tenho visto, como nós falamos agora há pouco, você comentou e eu confirmo, os dois lados, né, do jornalismo, infelizmente. Existe o jornalismo parcial, tendencioso, mas mesmo assistindo ou lendo alguma coisa dessa gente que é parcial e tendenciosa, você consegue informações necessárias para tirar a sua conclusão sobre os fatos. Né? Então, o jornalismo está trabalhando dia e noite, está sendo muito bom, e tem alguns veículos que você pode confiar mais, dependendo de para que fato você está buscando a informação. Porque, como você falou, ninguém é isento. E eu acho que o grande ganho nesse momento difícil é que o jornalista está trabalhando muito, está aprendendo, está trazendo muitas informações interessantes e vivendo um novo momento, um momento que ninguém esperava. Quer dizer, eu vivi um momento incrível das Torres Gêmeas, o pós, né, que o pré não houve, ninguém sabia. Pré-coronavírus também não existe, existe só o durante e haverá o pós. E tudo isso é uma escola para a gente. Tudo é uma escola. Eu até queria te falar, pensando na entrevista contigo, William, e parabéns pela iniciativa, a minha esperança é que nesse momento de crise, e as crises são oportunidades, né? Sim. As crises são oportunidades, não só o mundo saiba sair disso, não só o Brasil saiba sair dessa situação, com a graça de Deus, com muitas orações, mas que o jornalismo no Brasil se reinvente, que mais do que isso, que surja um novo jornalismo no Brasil e no mundo. Não que eu esteja descontente com esse, mas o mundo muda com o que está agora, mas o mundo muda muito. Está na hora de o jornalismo ser reinventado e surgir um novo jornalismo. Na história que você conhece, jornalismo, e grande parte da história que você conhece eu vivi, né? Você tinha o rádio-jornalismo, depois, né, primeiro o jornalismo impresso, o jornal, o livro, que é a comunicação, a revista, o rádio-jornalismo com uma dinâmica incrível, e o rádio se inventa e cada vez melhor como veículo de comunicação, por incrível que pareça, né? Mas aí o jornalismo na TV, enfim, e com o advento do mundo digital, do universo digital, surgiu o jornalismo digital. E eu nem sonhava que eu entraria nisso. Pensei, acabou minha carreira de comunicador com esse mundo aí que eu não conheço. E hoje eu sou digitalizado na informação, na minha comunicação,
sem manjar tanto dos parafusos, dos botões aí como você manja e outros, né? Mas eu não esperava, eu pensei que nem computador usaria, né? E depois usei, implantei a TI, o setor de TI de grandes instituições, fui diretor do Hospital Silvestre, por exemplo, implantei o TI do Hospital Silvestre, e hoje é uma ferramenta que está na palma da mão. E aí, com o jornalismo digital, essa explosão. E o jornalismo digital ele é inclusivo. Interessante. E eu queria te contar que o jornalista não tem ciúme de um outro cidadão e cidadã que seja dono de uma informação. Pelo contrário, nos anos 80, quando eu me tornei assessor de imprensa, no ano 80 exatamente, eu não era jornalista ainda, e eu levava informação através, naquela época, era impresso num envelope e mandava através de um office boy para as redações. Nunca perguntaram para mim se eu era jornalista. Nossa. Os grandes jornalistas da época me atendiam muito bem, porque eu tinha uma notícia. Então, o jornalismo digital é inclusivo, porque hoje todo mundo pode fazer papel de jornalista, mas com responsabilidade, como você falou, checando as fontes, não sair por aí sendo um fabricante de fake news ou um compartilhador de fake news. Tem que ser bem, como se fala, sentado, né? Com os pés no chão, porque o jornalismo ele é inclusivo. Sim. E a minha esperança, o jornalismo digital, e sempre foi, como eu falei, o jornalismo sempre foi inclusivo. Nunca perguntou para quem tem um fato na mão, uma notícia, se o cara é jornalista, ele quer a notícia, né? E a minha esperança é essa, que surja, e parece, quando alguns estão, até jornalistas mesmo, estão decepcionados com alguns veículos, estão tão decepcionados com alguns profissionais de jornalismo, devido à parcialidade, parecem antever o fim do jornalismo ou a não necessidade do jornalismo num momento desses. Eu vejo exatamente ao contrário. Eu vejo a grande oportunidade para surgir um novo jornalismo. Não que de agora seja impróprio, desnecessário, impróprio, errado. Mas as crises são oportunidades de surgir algo que ninguém imagina. Muito bem. Fazendo um paralelo, a crise nos permitiu, nos desafiou a estarmos numa entrevista por esses meios de comunicação, por esse meio de comunicação que estamos usando agora. Exatamente. Um meio de videoconferência e que, ao mesmo tempo, vai para as redes sociais. A crise. Eu estou trabalhando em casa, como milhares, milhões estão trabalhando. Depois que passar os maiores riscos dessa doença, milhões vão, de repente, descobrir que trabalhar em casa é mais rentável para si e para o patrão. Uhum. Né? Por vários motivos. Então, vai se reinventar a maneira de trabalhar de várias profissões. Por quê? Por causa de uma crise. Então, da mesma maneira, eu vejo a crise como uma oportunidade para o jornalismo dar um salto muito mais alto. Muito bem. Acho que é a esperança de todos nós, né? Que o jornalismo se reinvente e suba a um nível e a gente veja um novo jornalismo pós-crise, né? Mas acho que é isso. Eu recebi mais de 50 perguntas, Siloé, de domingo para hoje. E eu acredito que todas elas, de alguma maneira, foram abarcadas aí nessa nossa discussão sobre imprensa, crise e papéis, né? Então, se você tiver alguma outra palavra aí para se despedir, alguma última consideração? A primeira é essa que, completando sobre o novo jornalismo que pode surgir, esse é um recado meu para os cursos de comunicação social. Fundei pelo menos 3, né? Um no Brasil, 2, um na Argentina, outro no Peru. Os cursos de comunicação social no Brasil e ao redor do mundo,
fiquem de olho. Vocês são fábrica de comunicadores e jornalistas. Fiquem de olho nessa revolução que pode acontecer. E outro recado é para os estudantes de jornalismo e para os jornalistas que estão no campo de batalha, para prestar atenção nesse fato de que um novo tempo pode acontecer na comunicação, na publicidade. Eu estou participando, nesse momento, da produção de uma peça publicitária para uma das maiores empresas do Brasil. Estamos produzindo isso tudo à distância, tudo online. Nossa. É uma das maiores empresas mesmo do Brasil. Não posso falar agora nem o ramo e nem o que é, nem muito menos o nome. Tudo à distância, e vai ser uma grande peça, uma peça publicitária, com certeza, que vai dar muito retorno para essa, que é uma das maiores empresas do Brasil. Então, tudo está mudando. E a outra coisa que eu posso, como um recado final, é que você que está assistindo, dependendo da sua profissão, vive esse momento com serenidade, com calma, com paciência, com discernimento. Olhe para o futuro e confie em Deus. Muito bem. É isso aí. Tenha uma postura crítica, tenha uma postura equilibrada, use os meios de comunicação de uma maneira equilibrada, seja um cidadão, um cristão, um cidadão de bem que se informa e que tem condições, munição para agir de acordo com aquilo que for necessário. Siloé, muito obrigado pela participação, muito obrigado por ceder um pouco do seu tempo aí, né? Acredito que tenha sido muito proveitoso para todos aí. E para mim também, sempre é um presente, e eu estou aprendendo aí contigo e com as perguntas que foram feitas também. Muito bem. Então é isso. Até mais, pessoal. Fiquem ligados nos próximos vídeos também aí. E compartilhe o vídeo com outras pessoas, envie para os amigos. Eu acho que a gente vai chegar a algum lugar, com certeza. Obrigadão. Até mais. Até mais.